Atividade concomitante no Simples Nacional. O que é isso e como isso impede que a minha exchange, meu OTC, meu P2P seja optante pelo Simples? Aliás, isso impede mesmo que a minha empresa seja optante pelo Simples? Essa é uma dúvida muito bacana, pessoal, que eu recebi de um seguidor, que ele tem uma empresa, inclusive ele teve a empresa dele desenquadrada por conta disso, por entendimento de que isso poderia gerar uma dupla interpretação e um problema futuro. E aí eu fui investigar um pouquinho mais com alguns parceiros jurídicos e trouxe esse tema hoje para vocês. Se você tem uma empresa no mercado ou se você conhece alguém que tenha, já encaminhe esse vídeo. Tema muito interessante e pouco discutido aqui. Eu sou a contadora Thaís Almeida, contadora especialista em contabilidade e tributação de criptoativos. Vamos juntos! Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje nós vamos falar um pouquinho de um tema não comum, na verdade essa foi a única vez que eu vi um questionamento sobre isso no mercado, mas eu achei muito interessante, eu tenho certeza que pode ser a dúvida de muitos, que muitos por em algum momento já se questionaram na hora de fazer essa análise, né? Seja um profissional da área, né, contábil, jurídica, seja a própria empresa. Então achei muito legal da gente discutir esse assunto aqui, ok? E para a gente começar, né, pessoal, é um assunto um pouco mais complexo, então eu vou ter que trazer um pouquinho de legislação para vocês, ler pequenos trechinhos aqui, só para a gente conseguir embasar e contextualizar o que a gente está discutindo aqui, ok? Então, qual que foi o assunto? Por que surgiu essa dúvida se o KNAI das exchanges pode ou não ser optante pelo Simples Nacional? Porque o contador, né, desse seguidor, fez essa análise junto com ele e falou que essa atividade, ela poderia gerar uma dupla interpretação e que nessa dupla interpretação, a atividade dele poderia ser considerada uma atividade de instituição financeira e, por esse motivo, não ser permitida no Simples Nacional. Ok? E por que o contador trouxe essa ideia? Até fazendo uma ênfase aqui, né, inicial, que isso não é uma crítica jamais ao trabalho do colega. Muito pelo contrário, gente, isso é muito comum, né? Quando a gente fala de legislação, dupla, tripla interpretação, é muito comum. Mas como atuantes no mercado, eu fui estudar, mas quis trazer esse tema, porque achei relevante, mas é muito comum que tenha essa dupla interpretação, né? Uma abordagem mais preventiva, essa foi a opção. E por que o profissional trouxe essa ideia? Por quê? Quando nós olhamos a Lei Complementar 123 de 2006, que trata sobre o Simples Nacional, ela traz ali para nós, no artigo 3º, parágrafo 4º, inciso 8º, a seguinte situação. No parágrafo 4º, ela já fala que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado previsto nessa lei, incluído o regime tal, para nenhum efeito legal, a pessoa jurídica que exerça atividade de banco comercial, de investimentos e de desenvolvimento, caixa econômica, sociedade de crédito, financiamento e investimento, investimentos e créditos imobiliários de corretora ou distribuidora de títulos, valores mobiliários e câmbio, de empresas de arrendamento mercantil, de seguros privados e de capitalização ou de previdência complementar, ok? Então, a lei complementar, o Simples Nacional, fala que essas atividades, elas não podem ser permitidas no Simples Nacional. E quando nós vamos aí para uma outra regrinha, não tem como, gente, não tem como eu não trazer, porque eu vou ter que embasar aqui para vocês. Quando a gente vai para outra regrinha prevista lá na resolução CGSN 140 de 2018, ela traz uma tabela atualizada para nós de quais são as atividades concomitantes no Simples Nacional. O que significa isso? São atividades que são impeditivas e permitidas no Simples Nacional ao mesmo tempo. Então, ela é permitida se você estiver fazendo uma atividade que não seja impeditiva. Porém, se a forma como você está exercendo essa atividade entra em alguma das regras, alguma situação, né, de empresas que não podem ser optantes pelo Simples, você não pode ser optante pelo Simples. Então, no resumo, pode e não pode. Analise, em essência, o que você está fazendo nessa atividade para observar se você pode ser optante pelo Simples, observando a regra geral, né, do Simples Nacional, observando se você pode ser optante pelo Simples ou não. Aí, analisando junto com o cliente, o contador chegou à situação que não. Por quê? Porque ela fala que bancos comerciais, investimentos, etc., não são permitidos. Então, será que isso entraria como um banco de investimento? Será que isso pode gerar uma discussão jurídica e a empresa vir a ser questionada lá na frente? E aí eu fui mais a fundo nesse tema, falei com alguns advogados parceiros, tributaristas, especialistas aí no mercado já há algum tempo, no mercado cripto. Aprofundei o tema com a advogada a doutora Tatiane Prachedes,
E aí ela me trouxe todo esse viés, né, da legislação e também alguns pontos mais a fundo no que diz respeito às leis que determinam quem são as instituições financeiras, né. Então nós temos aqui, até trouxe, quando a gente fala da Lei 4595 de 64, lá no artigo 17, ela traz, né, quem que é considerado instituição financeira. E ela fala que, para os efeitos da legislação, a pessoa jurídica, pública ou privada que tenha como atividade principal ou acessória a coleta, a intermediação ou aplicação de recursos financeiros próprios ou de terceiros, de moeda nacional ou estrangeira e a custódia de valores de propriedade de terceiros são consideradas instituições financeiras. Parágrafo único. Para os efeitos dessa lei e a legislação em vigor, equiparam-se as instituições financeiras à pessoa jurídica que exerça qualquer atividade referida nesse artigo, de forma permanente ou eventual. E daí ela traz uma série de atividades, né? Atividades bancárias, etc, etc. Então nós temos alguns cenários aí, né? Que foi o esclarecimento ali da doutora para nós. E, primeiro, nós temos pouca coisa em cripto, né? Isso é fato, então nós temos que utilizar do que nós temos. E quando nós observamos o que diz aqui, a atividade realizada por essas empresas, elas não são consideradas, né? Até porque, se fosse uma instituição financeira, estariam obrigados a todas as regras que as instituições financeiras estão obrigadas hoje no Banco Central, né? Então, assim, de modo bem, a grosso modo, encurtando aqui, né, o tema, facilitando um pouco o tema, no geral, isso não atende, né? A atividade que as empresas desenvolvem não atende a esses critérios. Observado que traz aqui na específica, né, trata de instituições financeiras, não atende também. Então, portanto, não há o que se falar em impedimento. Né, no nosso entendimento, no entendimento conjunto aqui, não há o que se falar em impedimento para ser optante pelo Simples Nacional. Até porque outro ponto importante que ela colocou lá na 123 de 2006, que trata das regras gerais principais ali do Simples Nacional, ele não cria, né, conceitos de instituição financeira. Ele se atém ao que nós já temos. Né? A lei em si do Simples Nacional ela não cria o conceito, ela pega o que já existe na legislação vigente, que hoje, por hora, é esse entendimento e essas empresas, essas atividades não abarcam nessa situação. O que nós podemos ter, né? Agora estamos aqui em meados de setembro de 2024, podemos ter em breve mudanças, né? Com certeza teremos mudanças, né? Mas vamos ver se algo que atinja em cheio nesse sentido, do ponto de vista que todas as prestadoras de serviços de ativos virtuais no Brasil terão que atender ao marco legal dos criptoativos, que está sendo regulamentado pelo Banco Central, né, do Brasil. Então, todas essas empresas terão que ter uma licença para atuar, passarão a ter regras específicas, a seguir uma norma específica de atuação no país, e aí sim, uma vez que estejam no rol ali de empresas que estão de acordo, né, com o Banco Central, elas sejam equiparadas, entendidas de fato como instituição financeira, cumprindo as regras para todos os fins, e aí caiba sim esse entendimento. Até um outro ponto importante, né, que ele fala aqui, né, de valores mobiliários. Então, se a gente até for pensar aí um pouco mais a fundo, né, imaginando no que nós temos hoje mesmo de legislação no mercado, né, de leis, de normas, em geral. Se a gente for pensar nisso e vendo que lá na regrinha do Simples, ele fala que valores mobiliários não podem ser do Simples, aí, de repente, é algo a se pensar e ser estudado, né? Se eu estou lidando, fazendo algo, um produto, um serviço com um token que é um valor mobiliário e, consequentemente, pelas normas que nós já temos hoje, eu já estou obrigado a CVM, né? Será que daí, nesse caso, seria permitido? Aí eu acredito que é discutível e mereça análise, ok? Então, esse é o nosso entendimento hoje, pessoal, por hora. Lembrando sempre que isso pode mudar a todo momento, à medida em que os reguladores eles vão avançando no mercado cripto, à medida que as coisas vão ficando mais claras, novos entendimentos vão surgindo e, claro, tendo novos entendimentos, qualquer novidade a gente vai trazer por aqui. Então, já ativa o sininho e acompanhe os nossos conteúdos, ok? Se ficou alguma dúvida, se você tem alguma dúvida específica e você quer ver a sua dúvida aqui no canal, deixa pra gente nos comentários e traremos aí nos próximos conteúdos. Até a próxima!